Boa noite pra vocês. Nossa aula começando nesta terça-feira, nossa segunda aula da jornada Adoção Consciente. Boa noite pra vocês. Deixa eu organizar aqui, que eu entrei meio esbaforida. Boa noite, gente. Janilda, Clarileia, Tiago, Carol, sejam bem-vindos. Daniela, todo mundo veio do grupo? Me conta que tem alguém que não tá no nosso grupo ainda. Me contem. Boa noite, Luana. Gente, aí tá muito calor aí também? Ou não, só aqui que tá muito calor? Eu tô aqui em São Paulo. De onde vocês falam? Eu tô pegando o link aqui, avisando o pessoal do grupo que a gente já tá ao vivo. Janilda, tá demais? Você é de onde, Janilda? Que mais? Tem mais alguém aí sofrendo com calor hoje? A gente nunca tá feliz com nada, né, gente? Tem que agradecer o calor. Porque quando o sol não tava aparecendo, o povo tava reclamando. Agora o sol tá aparecendo, aí o povo tá reclamando, né? A gente é assim, né? Vamos agradecer porque tá fazendo calor, sol. Jandira, São Paulo. Legal. De São Mateus do Sul, Paraná. Que legal. Meu pai, sabe onde ele mora, no Paraná? Em Altamira do Paraná. Vocês conhecem Altamira do Paraná? Gente, é uma cidade bem pequenininha. Muito pequenininha. São Paulo. Ana Lúcia falando que tá muito calor. Rio de Janeiro. Ai, como eu gosto do Rio. Gosto muito do Rio. Já tô com saudade do Rio de Janeiro. Muito bem. E aí, todo mundo aqui assistiu a primeira aula? Me conta, quero saber de vocês. Ficou alguma coisa da primeira aula? Ou dúvidas? Ou vocês ficaram pensando muito em algum determinado assunto? Né? Alguma parte mexeu mais com você da primeira aula? Teve gente que não assistiu, que tá aqui, que é a primeira vez, que tá chegando hoje para nossa jornada. Eu vi que hoje muitas pessoas entraram também no nosso grupo. Eu compartilhei em alguns lugares hoje o convite, né? Eu sei que algumas pessoas entraram. Outro carioca na área aqui. Boa. Olha, se não fosse aquele calor do Rio, muito calor o tempo todo, eu acho que eu ia querer morar no Rio. Mas com aquele calor, um pouco difícil, né, gente? Cíntia, então me contem, tem alguém aqui que é a primeira vez na nossa jornada, que chegou hoje ou não? Todo mundo tava ontem, todo mundo tá acompanhando, mesmo que assistindo a reprise. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as entrevistas, a gente vai falar um pouco sobre perfil. E aí, gente, lembrando que essa jornada, né, a jornada que eu ofereço, ela não é sobre dar informações, né? As informações, muitas informações a gente pega assim na internet facilmente, né? Sei lá, o que eu preciso para adotar, preciso de tais documentos, o que acontece, né? Aí você vai passar pelas entrevistas, e aí vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, informações concretas é muito mais simples da gente pegar. O mais difícil é a gente conseguir conteúdos que façam a gente refletir, que façam a gente olhar para nossa própria vida e pensar: caraca, e aí? O que eu faria, né? Qual é a minha verdade? O que eu quero? O que eu desejo? O que eu tô disposta a abrir mão? Até onde eu banco essa situação? Será que isso fala sobre as minhas marcas, os meus traumas? Como que eu lidaria, né, nessa situação com a criança, sabendo como eu sou e quais são as minhas dificuldades? Então, eu procuro trazer aqui conteúdos para que a gente possa refletir de verdade, né, de você se conhecer um pouco mais, de você se fortalecer um pouco mais. Então, não é, assim, muita coisa
concreto, é mais realmente do fundo da alma. Por isso que às vezes eu vou falando sobre um assunto que vai me trazendo outro, que vai me trazendo outro. Quando eu vejo, eu já mergulhei assim, bem fundo lá na alma. E é isso, gente, é isso, né? Não sei se todo psicólogo é assim, mas eu acho que a gente tem a tendência, né, a sermos assim. Vou pegar aqui as minhas anotações. Vocês não me responderam. Tem alguém aqui que é a primeira vez? Não, todo mundo. Chegando hoje, Luciene. Seja bem-vinda, Luciene. Você está lá no grupo? Conseguiu entrar no grupo? Depois eu vou compartilhar de novo no grupo a reprise da primeira aula. Lembrando que as aulas, gente, elas vão ficar disponíveis gravadas só para quem está no grupo do WhatsApp até domingo, ok? Sexta-feira é o nosso último dia de aula e na sexta-feira eu abro as inscrições para o grupo de apoio 15 dias de adoção, que são, eu falo 15 dias, mas normalmente a gente fica entre um mês e meio ali juntos no grupo, vocês fazendo atividades, porque cada um tem um tempo, e nessa próxima turma, que é a 11, eu vou mudar algumas coisas do grupo, tem algumas novidades no grupo de apoio, tá bom? E aí, lá na sexta-feira, eu vou passar mais detalhes sobre como se inscrever, é um valor bem simbólico, para que todos possam ter acesso, ok? E continuar essa jornada de preparação, de autoconhecimento, de fortalecimento e de trocas um com os outros, né? Vocês já estão percebendo ali, tem várias trocas lá no grupo, então quem tá disposto, né? Quem tá disposto a essas trocas, consegue aprender também, consegue ter esse acolhimento, essa identificação. Puxa, você tá passando por isso, então eu posso passar amanhã também. Ou também passei por isso, por essa situação. Então, isso é muito legal, ok? Falando, então, depois de falar dos recados de hoje. Deixa eu ver se mais alguém falou alguma coisa. Só curiosidade, o seu grupo tem certificado? Tem certificado, sim. São 15 atividades. Se fizer pelo menos 10 atividades, eu dou certificado, né? Porque aí se não fizer, não tem como. Por isso que é um grupo que dá pra dar certificado, porque como são atividades bem, assim, de escrever mesmo, de você lá, né, se adentrar no seu mundo, eu consigo saber que você participou e sim, tem certificado. Então vamos lá, gente. As perguntas que eu mais ouço, sabe quais são as perguntas que eu mais ouço quando a questão é entrevistas, assim, para adoção? Gente, eu nem me apresentei, né? Tem gente que não vou me alongar muito na apresentação, mas só para quem tá chegando hoje, sou Tatiana Schiavinato, psicóloga clínica, especialista em adoção, mãe do Theo e do Noah. Trabalho com adoção desde 2016, 17 e estudo adoção desde 2012, tá bom? E aqui tem o canal que a gente fala sobre adoção e educação não violenta. E eu tenho os cursos, o grupo de apoio e os atendimentos online. Depois da pandemia ficou tudo online, de pré-adoção, pós-adoção e psicoterapia, né? Psicoterapia no geral, ok? Só pra não né, vou apresentar, tem gente nova, senão as pessoas nem sabem quem é que tá falando aqui pra vocês. Então as perguntas que eu mais ouço sobre entrevistas como serão as entrevistas, Tati? O que eles vão perguntar nas entrevistas de adoção? O que eu preciso responder nas entrevistas? E será que eu posso ser reprovada? Por que eu seria reprovada? Eu não sei se aqui tem muita gente que já passou pelas entrevistas, se pode compartilhar, porque tem gente de todos os níveis, né, da habilitação e espera e no comecinho do processo. Então, quem puder compartilhar como é que foi, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e depois a gente vai pro perfil. Bom, como serão as entrevistas, não dá pra gente saber, né? A gente não tem bola de cristal, não tem como, porque a gente não tá falando aqui de uma máquina, a gente não tá falando aqui de um formulário que você vai preencher. Você até preenche um formulário de perfil, a gente sabe, aquele formulário bem chatinho e tudo mais, mas na hora das entrevistas é um ser humano com outro ser humano. Então, o assistente social que vai na sua casa, o psicólogo que vai te avaliar, é um outro ser humano. E esse ser humano tem as suas crenças, tem a sua abordagem, tem o seu modo de trabalhar. Às vezes tem psicólogos mais acolhedores, tem psicólogos mais rígidos,
Tem psicólogos, como são todos seres humanos, tem psicólogos que infelizmente têm alguns preconceitos, porque na verdade todos nós temos, né, alguns preconceitos enraizados. Então, eu percebo que algumas pessoas passam por dificuldades, assim, nas entrevistas, sei lá, tem casal que fala que quer uma adoção tardia e passa por dificuldade, fala, nossa, mas você vai adotar uma criança tão mais velha assim, olha a sua idade. Aí já tem outros que falam, não, eu quero um bebê, e aí sofre tipo um preconceito ou perguntas mais rígidas porque quer um bebê. Nossa, mas você quer só um bebê? Por que você quer um bebê? E aí fica tentando convencer o casal, as pessoas a irem para um perfil maior. Então assim, não tem como a gente saber quem é que vai estar lá do outro lado. O que a gente pode fazer, que é que eu vou falar um pouquinho aqui pra você, você pode se preparar para essas entrevistas, né? Bianca, querida, seja bem-vinda por aqui. Passamos pelas entrevistas em dezembro. A entrevista com a assistente social foi muito boa. A entrevista com o psicólogo foram bem difíceis e intensas, né? Sei bem. Sobre adoção, já passei pela entrevista inicial para habilitar na época que renovei a primeira vez. Foi sempre muito tranquilo, tanto a psicóloga quanto a assistente social. Tá vendo, gente? 2 relatos, assim, um em seguida do outro. Um falando que as entrevistas foram bem tensas, outro falando que foi tudo bem tranquilo. Eu e minha esposa passamos pela entrevista e foi super de boa. Por quê? Porque são seres humanos. Então a gente não sabe qual é a formação desse psicólogo, a gente não sabe no que ele acredita, quais são os receios, como que ele quer se resguardar, se é um psicólogo que, sei lá, que dentro da comarca, ali dentro do lugar que ele trabalha, lá, do abrigo e tal, já tiveram muitas devoluções, provavelmente vai ser mais rígido. Se é uma comarca que não tem tantas devoluções, que as adoções fluem melhor e que geralmente as coisas, né, dão mais certo, pode ser que seja um profissional mais tranquilo. Então, estamos falando de pessoas para pessoas. Lucilene, tanto a assistente social como a psicóloga foram muito tranquilas com a gente, nos deixando muito à vontade. Comarca de Jandira, porém a psicóloga era de Osasco, porque Jandira está sem psicólogo no momento. O que é um absurdo, né? Então, aí quando perguntam, por que demora e tudo mais, então, olha isso, né? Tem lugares que não tem profissional suficiente, então como faz, né, pra andar do jeito que precisa andar? Já passei, meu foi tranquilo. Legal. Então, a gente pode falar aqui o que eles normalmente avaliam, né? E o que eles avaliam são questões que você precisa se perguntar, refletir, se questionar ao longo do seu processo, independente de você já ter passado ou não. Porque aí, assim, eu sinto que os pretendentes são assim, passei pela habilitação, né? Então, foi tranquilo, passei pela habilitação, tá de boa, agora eu sento e espero. Só que não, gente, só que não. Porque tem psicólogos que são muito, muito rígidos e reprovam pessoas por conta de um milésimo. Já tem outros psicólogos que são tão tranquilos que aí não percebe que os pretendentes não estão preparados em certos pontos e simplesmente vai. E aí, se esses pretendentes não têm consciência, né? Se vocês que estão aqui do outro lado não têm consciência para continuar evoluindo, se preparando, se conhecendo, pode dar muito ruim lá no futuro, porque vocês não se prepararam para certas coisas, ok? Então, as coisas que são avaliadas, isso eu tô falando para quem ainda não passou, mas que é importante você pensar ao longo do seu processo, é aquilo que a gente falou ontem, sobre as motivações, o que faz você, então, seguir o caminho da adoção, o que fez você escolher pela adoção. Então, quando os psicólogos, os técnicos percebem que existe uma motivação mais altruísta, então, assim, pessoas querendo fazer uma caridade, querendo só ajudar uma criança, ou então existe uma motivação de solidão, normalmente psicólogos aí com experiência, eles vão reprovar essa pessoa, porque isso não é uma motivação suficiente para ter um filho, né, para ser pai e ser mãe. Eles vão analisar também a harmonia entre o casal.
A Bianca, a nossa comarca tem um histórico de devolução muito alto, ó, né? Complementando o que eu tava dizendo. Imagino que por isso a psicóloga foi mais rígida, especialmente pelo fato de querermos uma adoção tardia e um grupo de irmãos. Exatamente. Muito bem lembrado, Bianca. Então, a harmonia do casal normalmente também se avalia, se percebe, tanto é que eles entrevistam, né? Os dois separados, os dois juntos, normalmente é o que eu percebo. Por quê? Porque a gente precisa saber se estão entre um casal, não importa se é dois homens, duas mulheres, homem e mulher, se estão os dois com o mesmo propósito nessa adoção. Estão os dois querendo realmente ser pai, ser mãe, né? Porque às vezes tem um que tá tipo, ai, não quero tanto, mas tá, já tô ficando velho, tenho que ter filho, ok. Norma social diz que eu tenho que ter filho, então bora lá. Mas não é bem assim, né? Porque aí a criança chega, ela nasce pra você, né? Não deixa de ser um nascimento. Ela nasce pra você e aí, quando você tem filhos, tudo muda, né? Na vida, na nossa vida e na vida do casal. E se vocês não estão em harmonia, gente, se o casamento não tá bom, se a relação não tá bom, se vocês acham que o filho de vocês vai chegar, vai nascer pra você e que as coisas vão ficar melhores, que vai salvar esse casamento, é muito pelo contrário, ok? Muito pelo contrário, porque as demandas do nosso dia a dia, demandas rotineiras, elas não aumentam, elas, sei lá, triplicam, né? Quando você tem um filho, quando você tem 2 filhos, mais ainda, enfim. A nossa carga mental, física, as nossas preocupações, os nossos dilemas, seja financeiro, seja de tempo, eles vão ficando cada vez mais intenso. Então, quando o casal já não tá muito bem e aí chega a criança, esse filho, ao invés de trazer harmonia, né? Não é que o filho é o responsável, né? O conflito do casal, ele explode quando o filho chega, né? Lembrando, nenhum filho é responsável por trazer conflitos. Quando um filho chega e o casal começa a brigar mais, as coisas ficarem muito mais difíceis, porque esses conflitos, eles já existiam. Eles estavam lá guardadinhos, né? Estavam lá escondidos. E aí a criança chega e essa nova pessoinha, né? Essa nova pessoa, essas novas relações fazem os conflitos emergirem, explodirem e aí vocês enxergarem as diferenças, ok? Então, qualquer nova relação que entre aí dentro dessa rotina, dentro dessa dinâmica familiar, faz com que se escancare os conflitos. Então, por isso que se avalia muito a harmonia do casal, para saber se ambos têm a mesma motivação, se ambos querem ser pais e ser mães, se ambos estão alinhados aí ao projeto de vida pessoal. Consciência sobre o perfil que você está dizendo que está escolhendo, o perfil que você está dizendo que quer. E aí a gente começa a entrar na aula para o perfil. Como assim perfil? Peraí, deixa eu ver se vocês colocaram mais alguma coisa. No nosso caso, foram 5 encontros com a psicóloga e sempre juntos. Nossa, 5 encontros? Essa é a primeira vez que eu acho que eu vejo 5 encontros. Geralmente são 2, 3, né? Que eu vejo por aí. E normalmente eu vejo que eles fazem tanto separado quanto juntos, né? Tá vendo? Então, é bem diferente, né? No Brasil, não existe uma padronização, o que dificulta também os processos de adoção. Essa é a minha visão de profissional. Que se houvesse um estudo, que se chegasse, né, numa padronização de equilíbrio, e não ideal, porque não existe ideal, mas de um método bacana, tanto para preparação, né? Então tem lugar que é uma palestra, tem lugar que são 3 encontros, tem lugar
que são 5 encontros. Então, assim, é uma bagunça. É uma bagunça. Se tivesse uma padronização, ficaria muito mais tranquilo de se avaliar, até de fazer estudos, né? De pensar por que deu errado, por que algumas adoções dão errado e outras não. Então, assim, cada lugar fazendo de uma forma diferente, vocês concordam que fica muito mais difícil a gente chegar num denominador comum sobre o porquê que algumas adoções dão tão errado, porquê que algumas crianças são devolvidas 2, 3, 4 vezes, certo? Então isso é um problema. Então, vamos começar a falar de perfil, e aí dentro das entrevistas e o que você precisa saber. Consciência sobre o perfil que você está dizendo. Exemplo, tem pessoas que chegam nas entrevistas e dizem que querem adotar uma criança de 0 a 10 anos. Aliás, me contem aqui, qual é o perfil de vocês? Me contem aqui qual foi o perfil que vocês colocaram, né? O que vocês estão escolhendo, e se vocês mudaram de perfil ao longo desse tempo. Porque, eu queria de 0 a 2 e agora tá de 0 a 4, ou eu queria de 5 a 10 e agora nananã. Me contem aqui. Gente, o que acontece quando muitas pessoas chegam lá e falam, eu quero adotar uma criança ou 2 crianças de 0 a 10 anos. Essa linha, 0, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. 0, 10 anos. Existe um espaço bem grande entre isso. Ó, a Francesca colocou de 0 a 9. Existe um espaço muito grande, esses períodos de desenvolvimento. Porque quando você tem um filho, quando você tem um filho biológico, você sabe que ele vai nascer com 0 anos. Então, o que você faz? Quem aqui tem filhos biológicos? Me conte. Você começa a se preparar para receber um bebê recém-nascido. E o recém-nascido tem muitas demandas, certo? Então, não é porque a gente fala, a adoção tardia tem vários desafios. Bom, recém-nascido tem outros desafios e tanto que a gente fica esgotada, acha que vai morrer, enfim, que não vai sobreviver mais um mês, porque, enfim, aquele bebezinho suga tudo que a gente tem, né? Então, ambos os caminhos têm desafios. Só que são desafios muito diferentes. Então, quando uma pessoa vai ter um filho biológico, ela pesquisa tudo, né? Ela vai lá no Baby Center, ela vai lá na revista Crescer, ela vai sei lá onde, todos os aplicativos e nananã. E aí ela procura o que acontece no primeiro mês, cólica, refluxo, engasgo, como colocar a criança, nananã. Agora, como que vai ser essa preparação se você não sabe se o seu filho vai chegar com 0, com 2, com 4, com 6, com 8, com 9? Como que você... E aí eu te pergunto pra você. Como que você vai se preparar pra um perfil tão amplo? Porque um bebê de recém-nascido é uma demanda. Uma criança de 2 anos, ali fase do não, começa a se reconhecer como, né, um indivíduo diferente. Tem o que eles chamam, né? As pessoas chamam de adolescência do bebê. Você joga no chão, fala não, que não quer, o que é isso, o que é aquilo. A criança com 5 anos, né, já tá conversando, tem muitos medos, começa a fazer um monte de perguntas, socialização, daqui a pouco vai começar a alfabetização. 9 anos, escolar, enfim, são demandas completamente diferentes. Olá, Shana Wolfski, tudo bem? Seja bem-vinda. Janilda, de 0 a 3 anos, sexo e etnia indiferente, doenças detectáveis, só tenho 5 meses de habilitado. Quando a gente fala de 0 a 3, de 0 a 6... Depois mudamos de 1 para 9, né? De 0 a 6 já tem algumas diferenças, então
0, 2, 6 anos, 1 para 9, já fica bem mais amplo. Então, a minha ressalva aqui para vocês é que vocês tenham ciência, né? Não é que não pode, né? Não é que não pode adotar, não é que não pode escolher esse perfil de 0 a 9, ou de 0 a 10, ou de 0 a 15. Não é isso. O que eu quero dizer é que vocês precisam ter consciência sobre as diferenças que existem. E é por isso que nas entrevistas se questiona muito. Nossa, mas um perfil tão amplo, mas e aí? E se chegar uma criança de 9? E se chegar uma criança recém-nascida? E se chegar, você quer 2? Se chegar uma criança de recém-nascido e outro de 9? Como é que você vai fazer? Né? Sim, porque quando você tem um filho, e aí ele tá lá, pelo menos vai ser aí 1 ano de diferença, aí você vai se acostumar a ser mãe, com a rotina de ser mãe, depois, sei lá, você vai ter outro, você vai adotar e tal. Tem ali um período, né? Agora, imagine, vir um tão pequenininho e um maior. Como é que faz? Então, você precisa ter consciência sobre essas diferenças. E aí eu fiz um Reels agora, brincando, porque vocês ficam me falando, né? Ai, Tati, demora muito. Ai, o tempo de espera. E aí a gente fala um pouquinho de espera. Ai, demora muito. Gente, em que momento vocês vão se preparar? Em que momento vocês vão pesquisar sobre quais são as demandas de uma criança de 0 anos, de 5 anos, de 9 anos, para quem escolheu um perfil tão grande? Em que momento você vai conversar com seu marido, esposo, esposa, sobre como vocês vão educar? Então, é na espera. É na espera que vocês vão fazer isso. Ou vocês querem que quando chegue a criança e vocês resolvam as coisas como a gente vai fazer agora, que a criança tá tendo esse comportamento, tendo essa demanda, tendo esse problema de saúde e tal. Não, vocês precisam conversar agora. Então, quando vocês pensarem que tá demorando muito, que o tempo de espera é muito longo, vocês podem olhar o copo meio vazio ou podem olhar o copo meio cheio. Então, assim, se eu tenho esse tempo de espera, se eu preciso esperar, não precisa ser uma espera pacífica, assim, né? Passiva, tipo, pacífica não, passiva, ela pode ser pacífica, mas ela pode ser ativa. Não precisa ser uma espera passiva, de sofrimento, de ansiedade. Pode ser uma espera em que você vai produzir, que você vai usar isso para a sua futura família, para você e para a sua futura família. Então, focando no seu autoconhecimento, fazendo as coisas que você não vai conseguir fazer logo de cara quando o seu filho, sua filha chegar. Então, às vezes você tem um curso que você, sei lá, tá postergando aí, que você quer fazer, e depois que você for mãe vai ser mais difícil, uma viagem. Esse momento você tem para se preparar financeiramente. Esse momento você tem para estudar tanto sobre adoção como pós-adoção, os principais comportamentos ali de uma criança. Se você tá pensando numa criança de 0 a 9, você sabe, e se for um filho só, você sabe que as chances de vir uma criança mais velha são maiores do que vir uma criança mais nova, não sabe? Por quê? Porque no nosso país, né, a gente falou um pouquinho sobre ontem, pelas demandas sociais e tudo mais, a quantidade de criança disponível, 7, 8, 9, são muito maiores do que crianças de 0, 1, 2. Então, se o seu perfil é amplo, você já precisa estar ciente que as chances de vir uma criança mais velha é maior. Certo? Tá fazendo sentido? Era de 0 a 6, depois mudamos para uma nova, ok, já vi. Genilda, 0 a 3, sexo e etnia, ok. Bianca, eu estudei desenvolvimento infantil na faculdade. Tenho lido livros específicos para cada época do desenvolvimento. Acho que estudo e busca de conhecimento é essencial. Muito bom, Bianca, é isso mesmo. É essencial, não ocupa lugar, né? Já existe aquela frase, conhecimento não ocupa lugar. O nosso conhecimento, a nossa sabedoria que vem pela experiência, o que a gente lê e leva para nossa vida é a única coisa que ninguém
pode nos tirar. Ninguém. Ninguém mesmo. Então tudo que você aprende, que você vive, que você tá se dedicando, não importa o que aconteça, sempre vai ser útil para sua vida, né? Às vezes tem pessoas que entram na adoção, sei lá, e por algum motivo, depois de anos, depois de 2 anos esperando, 3 anos, decidem desistir, decidem parar, né? Eu tenho uma lista de transmissão aqui no WhatsApp, que às vezes algumas pessoas falam, Tati, você pode me tirar, né, da lista, não tô mais no processo, claro, ok, vou tirar. Mas eu fico aqui pensando, né, tudo que essa pessoa passou, que ela aprendeu, que ela foi buscar, que ela foi se conhecer, até ela chegar nessa decisão de não quero, né, foi válido, né, foi um processo válido. Então, a gente não precisa, gente, focar no destino final. A gente pode aproveitar a jornada. Então, lá vai eu me adentrando aqui, ó, no fundo da alma. É claro que o seu objetivo, o seu propósito, o seu sonho é ter um filho, é uma filha, é fazer crescer sua família, é ter os momentos em família. Mas quando a gente fica só ali, ó, focada no topo da montanha, né, ali no objetivo final, a gente perde a paisagem da jornada, a gente perde a paisagem do caminho. Se a jornada não fosse interessante, não teria tantas pessoas que adoram fazer o que? Trilha, né? Trilha. Imagina o que é trilha. Você vai aproveitando a jornada, né? Vai aproveitando ali o caminho. Então, assim, aproveitem, curtam, apreciem, celebrem, busquem prazer na jornada que vocês estão vivendo agora. Seja se você está ainda no começo, seja se você está passando pelas avaliações, seja se você está na espera, já foi habilitado, enfim, qualquer que seja o processo, busque prazer. A gente tende a ser engolido pela nossa rotina, pelas nossas obrigações, pelos nossos afazeres e pelo tenho que, né? Então, tenho que passar na entrevista de habilitação, tenho que ver qual é o número da fila, se já andou, se não andou 2 pontos, meu Deus, subiu, enfim. Eu tenho que juntar dinheiro, tenho que. Só que quando a gente fica preso no tenho que e esquece, né, de fazer coisas que a gente gosta, a vida começa a ficar sem graça, começa a ficar sem sentido, porque eu não vejo mais prazer. Não vejo mais prazer nas coisas que eu faço, porque tudo tenho que. Então, o que você quer fazer, né? Então, pense dentro dessa jornada que você está vivendo agora, o que você gostaria de fazer. É claro que tem coisas, como a gente fala aqui, que são muito importantes para a sua jornada, né? Mas busque dentro dessas coisas também incluir coisas que você gosta muito de fazer. Então, por exemplo, às vezes, você quer melhorar a sua disponibilidade física. Quantas pessoas vão falar, nossa, eu quero ficar mais disposta quando meu filho chegar, então eu quero fazer exercício físico, quero emagrecer, nossa, 2022 chegou, no plano de vida, nananã. Agora, você pode fazer um exercício físico igual todo mundo, tipo, dizem que eu tenho que fazer musculação, tantas sessões, nananã. Só que você odeia fazer musculação. E você se esqueceu ao longo da vida o quanto você ama dançar, por exemplo. Só que dançar também gasta muita caloria. Então, por que diacho você vai fazer um troço que você odeia, que não vai te dar prazer, que daqui a pouco não vai ter consistência nenhuma e você vai parar de fazer o troço, sendo que você pode fazer algo que você gosta e que vai dar o mesmo resultado, ok? Então, pensem nisso. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Faz sentido, sim. Indicação de leitura sobre fases do desenvolvimento infantil. Se quiser me mandar mensagem, te mando uma lista de livros que eu li, pretendo ler, inclusive que foram indicados na faculdade. Bianca, se puder mandar lá no nosso grupo, a Bianca tá na turma 10 do grupo de apoio 15 dias de adoção. E aí eu posso compartilhar
essa lista de livros no nosso grupo da jornada. Eu indico, né? Clara Bianca deve ter vários livros e cada um vai se identificar com um, né? Eu indico, por exemplo, a gente começar... eu sigo aqui a disciplina positiva, né? Um método que é gentil e firme ao mesmo tempo. Então, dentro da disciplina positiva, existe o disciplina positiva de 0 a 3 anos, disciplina positiva, acho que é de 2 a 6 anos, disciplina positiva para adolescentes. Então, tem várias fases do desenvolvimento. E o melhor momento de você começar a pensar sobre a educação dos seus filhos, né? Sobre quais são os comportamentos comuns para essa fase, é agora. E é claro que para quem vai ser mãe, vai ser pai por adoção, existem os comportamentos esperados e existem também os comportamentos advindos, os comportamentos que acontecem por conta das marcas e traumas das crianças, que não são todas as crianças que têm, né, são mais difíceis dessas crianças terem, mas que por conta dessa história, de como elas viveram, como elas passaram os primeiros anos de vida, são comuns para as crianças que chegam pela adoção e que não precisam ser um bicho de 7 cabeças se você sabe quais são eles e se você tem possibilidades aí, né, de atuação, de como você pode agir, como que normalmente os pais se sentem e por que eles se sentem assim. E como você pode enxergar de uma nova maneira esses comportamentos. Mando sim. Então, gente, pedi pra Bianca, então, mandar no grupo que ela tá, que é o grupo de 15 dias de adoção, e aí eu compartilho com vocês no grupo da jornada, tá bom? No grupo da jornada do WhatsApp. E se você não está no grupo da jornada, por favor, vá lá. Você tá vendo, né? Várias trocas. E é isso que é um grupo. Os grupos são trocas. Por isso que é bacana o grupo da jornada, né? E o grupo, claro que quem faz parte do grupo, quem comanda o grupo são as pessoas. Quanto mais as pessoas estão disponíveis, né, para compartilhar, mais o grupo cresce, ok? Então, não precisa ter medo de compartilhar, né? Se a gente tá num grupo ali que o foco é o crescimento, é o desenvolvimento, é o autoconhecimento, é a gente falar sobre adoção. É isso, não precisa ter julgamento, né? Não é pra ter julgamento, não é pra ter vergonha. É pra gente ser quem a gente é, falar o que a gente tá sentindo e aprender cada vez mais. Diego, o link do grupo tá aqui na minha bio. Só você entrar na bio, vai estar lá, né? Jornada Adoção Consciente 2022. O único link que tem na bio, né? Na biografia do Instagram, o grupo está lá, ok? O grupo da jornada. O que é o grupo gratuito dessa jornada gratuita, ok? Qual a autora da disciplina positiva? Jane Nelsen. Jane Nelsen. Okay? Tem vários, tanto é o meu trabalho, ele é pautado na Jane Nelsen, no Marshall Rosenberg, que é da comunicação não violenta, e na inteligência emocional, quando a gente fala de pós-adoção. Então, esses três, o meu trabalho é basicamente pautado por esses três autores aí, os principais, quando eu faço orientação de mães e de pais e trabalho aí com as famílias. Genilda, hoje quando fui compartilhar sobre a jornada, no grupo de apoio que faço parte, uma pretendente falou sobre o cansaço e desânimo na espera. Ela disse que tem 10 anos aguardando pela filha. 10 anos! E qual é o perfil, né? Mesmo que seja um perfil, sei lá, de 0 a 1, ainda assim é muito tempo. Assim, eu de verdade, quando tem esses tempos muito absurdos, eu ficaria mais atenta a esse processo, a comarca, a esses documentos, a essa fila, né? Porque não é normal um período tão longo, não é normal, né? Mesmo por um perfil
menorzinho, assim, de uma criança de 2 anos, gente, demora 4, 5, 6 anos. Agora, 10 anos é muito tempo, né? Depende do perfil das crianças, mas 10 anos, então é 0 a 4 anos, gente, nem é assim, tipo, sei lá, se a pessoa quiser, bom, a gente tem que ver também o outro tipo de perfil. Se a pessoa quisesse só recém-nascido, branco, sem nenhuma doença, nananã, bem restrito, mas assim, ainda assim, eu acho 10 anos muito, mas muito, assim, tempo. E isso eu tô dizendo estatisticamente, pelo que eu vejo aqui dos meus pacientes, das pessoas que eu já acompanhei, que eu acompanho, mesmo perfis de 0 a 4, nunca demorou tudo isso. Então, se fosse eu que estivesse esperando 10 anos, eu com certeza, bateria naquele fórum, na comarca, sei lá onde, uma vez por mês pra saber o que tá acontecendo. Não bate o número de crianças e adolescentes acolhidos com o número de casais habilitados. Sim, não bate. Infelizmente, tá muito longe de bater, né? Mas uma pessoa... Por que uma pessoa... por exemplo, eu tenho uma paciente que o perfil dela era de 0 a 3 anos. 0 a 3 anos, certo? Cor, raça, indiferente... Acho que é doenças tratáveis e tal. Ela esperou 4 ou 5 anos. Agora, por que uma pessoa... Aí eu faço a pergunta pra vocês refletirem. Por que... Faz de conta que fosse o mesmo perfil, mas dela é de 0 a 3. Porque ela era de 0 a 4 e depois ela mudou pra de 0 a 3. Por que essa pessoa que vocês citaram aí, alguém citou aqui, de 0 a 4... 10 anos e não chegou ainda. E a minha paciente, de 0 a 3, chegou em 5 anos. Por quê? Então, assim, o que acontece no Brasil é que não... A questão do cadastro nacional, aquele outro SNA, Sistema Nacional, ele não é bem nacional. Por quê? Porque primeiro acontecem as adoções na comarca, ali, próximo. Porque se fosse realmente nacional, se tudo tivesse interligado, não haveria isso. 2 pessoas com perfis muito parecidos, uma esperando 4, 5 anos, outra esperando 10. Não existiria isso. Realmente existiria uma fila. Mas não é assim que funciona. Estou a 6 e sou super a favor da gente estudar muito, mas estou achando demais também. E você fica, como é que é pra você? Você fica em cima, você liga, você vê a fila, como é que é isso pra você? Porque eu percebo que tem pessoas que cobram, que estão sempre lá perguntando e ligam e mandam e-mail e que vai mesmo. Já tem outras pessoas que têm medo. Tem medo de pegarem, sei lá, rincha, de marcarem a pessoa ou de fazerem alguma coisa com os documentos. Eu percebo esse medo aí, né? Como se esses funcionários estivessem fazendo um favor, né? E aí as pessoas ficam meio receosas, assim. Lucilene, sim, eu li uma apostila muito bacana que explica sobre a regra sobre a fila. Além do perfil da criança, existe ordem sobre dados do casal. Exemplo, tempo de casados, idade dos pretendentes, se já tem filhos ou não. Então, não é algo concreto, né? Não é algo tão simples assim. Então, isso é bem complicado. Pelo que eu entendi, então, provavelmente deveria ser assim. Pessoas que são mais velhas, é como se fosse no concurso público, né? Pessoas que têm mais idades, digamos que teriam uma certa prioridade. É isso que eu entendo. Suelen, são as pessoas que escolhem as cidades onde estão dispostas a adotar. Também tem isso. Não é uma questão do cadastro. Além do que, a prioridade é a criança, com a prioridade de se manter em um lugar e cultura. Então, é por isso, Suelen. Por isso que eu tô falando, como existe essa prioridade no Brasil de manter a criança dentro da comarca, né? Como
como existe essa regra no Brasil, e não necessariamente, né? Isso é lei do Brasil, isso não quer dizer que tá certo ou tá errado. Tem pessoas que concordam, tem pessoas que não. Como existe essa regra, então vai ter pessoas com o mesmo perfil que outra lá de sei lá da onde, que vai demorar um X tempo e outra pessoa vai ficar muito, mas muito tempo. Então também tem a ver com a quantidade de crianças que tem disponível naquele estado, naquela cidade e tudo mais, porque tem lugares que tem mais crianças do que outras, né? A gente sabe disso também. Percebo que com a pandemia os processos ficaram ainda mais lentos. Eu não ligo não, acompanho a posição, agora que é possível. Mas quando preciso conversar com a equipe, eles são solícitos. Que bom, isso é muito bom. Bom, gente, então, a gente falou sobre as entrevistas. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, me avisem. A gente falou sobre o perfil, então, só retomando a questão um pouquinho do perfil, quanto é importante vocês terem consciência de qual perfil vocês querem e quais são os comportamentos esperados, estudar sobre essa fase do desenvolvimento, que é outra coisa que eu queria entrar com vocês, é que se a gente não estuda, se a gente não se prepara para essa fase do desenvolvimento, a gente acaba achando que tudo é por conta da adoção. Então, porque meu filho, nossa, Tati, você não, né? Eu já recebi algumas demandas, eu vou lembrando das demandas que eu recebo. Tati, meu filho tá se tocando, ele é menino, tá se tocando no pipi, nananã, e aí ele tira a fralda, e lá, que é isso? Eu não sei se é uma sexualidade precoce, o que tá acontecendo. E aí você vai ver, é uma coisa natural para a idade da criança, porque ela está se descobrindo, né? Então, por isso que é tão importante vocês terem ciência do que acontece nessas fases do desenvolvimento. Quando a gente leva... quando a gente leva a Cássia leva uma negativa numa vara e resolve entrar de novo, pode mudar de vara? Se você estiver no outro endereço, né? Essa questão da vara da infância é sobre o seu endereço. Live maravilhosa. Obrigada, muito obrigada. Então fiquem atentos a isso sobre os comportamentos esperados para cada idade. E depois, na quinta-feira, a gente vai falar sobre depois que o telefone tocar, e aí a gente vai falar sobre, na quarta ou na quinta ou na sexta-feira, a gente vai falar sobre comportamentos que tem mais relação com a adoção. Então, existem comportamentos aqui que são totalmente esperados para a idade e que eu trabalho muito nas orientações de pais com a disciplina positiva e tudo mais. E tem outros comportamentos que é pela demanda de uma ruptura, de um luto, de um trauma de abandono, desse medo, né? Um medo do abandono, ou então uma criança que é muito autônoma e não deixa os pais fazerem as coisas por ela. Isso não é uma questão de desenvolvimento. Isso é uma questão da história dessa criança, do que ela passou e como isso reflete no dia a dia dela, como isso reflete na forma dela se vincular, ok? Então, a gente tá falando aqui de preparação, de entrevistas, mas é muito mais simbólico, né? Do que só pesquisar, do que só ler sobre, do que, enfim, a gente adquire informação. Quando a gente fala de preparação, e a gente vai falar mais de preparação amanhã eu vou me adentrar ali só em preparação, tá? De diversas formas. A gente precisa entender que é muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. A informação é importante. Mas e se eu dissesse para vocês que eu já atendi pessoas que foram em muitos grupos de adoção? Muitos. Mas quando a criança chegou, pirou na batatinha, assim, ó, pirou na batatinha. E não sabia se queria criança ou não, se desistia do processo. Porque, na verdade,
aqueles encontros que ia no grupo de apoio eram só informações entrando assim, ó, sendo tipo engolida essas informações, mas não sendo processadas. Então, para a preparação ser eficiente, a gente precisa trazer de dentro para fora. E a disponibilidade para a adoção começa aí. Começa nessa preparação. De você se abrir para essa sua verdade de dentro para fora. E não só receber a informação como verdades absolutas ou como preto no branco. Ah, é isso. Mas como você enxerga, quais são os seus medos, quais são as suas verdades. Então, uma das coisas da entrevista que eu falo é: fale a verdade. Muitas pessoas também que passaram por mim foram reprovadas, né? Porque as pessoas chegam pra mim quando dá BO, né, gente? Geralmente. Poucas pessoas são as que chegam e falam: Tati, eu quero fazer terapia porque eu não quero que dê BO. Eu quero me precaver, eu quero me conhecer, que seria ideal, né? A gente ir pra terapia, tá tudo bem, e a gente só se conhecer. Mas muitos chegam porque deu alguma coisa errada. Uma reprovação, ou tá muito complexo, pós-adoção. E algumas pessoas, quando chegaram pra mim e foram reprovadas no processo de habilitação, elas não falaram a verdade. E quando o profissional é experiente, quando o profissional ali, ó, tem uma expertise, uma sabedoria, ele pega que tem alguma coisa sendo escondida. Então, a primeira coisa que eu diria pra você que não passou pelas entrevistas é a verdade. Sempre. Elabore essa verdade sobre o porquê você decidiu adotar, o porquê. Se pergunte, comece a se perguntar e escreva, né? Antes das entrevistas, escreva, comece a escrever. Por que você decidiu adotar? Por que você decidiu essa idade e não outra idade? Por que você decidiu uma criança só branca como você, ou negra como você? Se pergunte e escreva e fale a verdade, principalmente para você. E mesmo depois das entrevistas, busque essa preparação. Vamos continuar nesse caminho da preparação, sempre trazendo de dentro para fora, ok? Olhando para dentro, olhando para você, para suas demandas, para sua história, para os seus sonhos, para os seus medos. Amanhã eu vou passar uma atividade, e é claro, as atividades que eu passo no grupo, elas são de reflexão, e eu passo pra vocês, não é pra mim, né, pra vocês. Compartilha quem quer, né, quem quer trocar, mas não é obrigado. O mais importante é vocês fazerem, né, e eu vou passar uma atividade que tem relação com isso. Então, quem ainda não está no grupo do WhatsApp, entre lá, o link tá na bio. A nossa jornada vai até sexta-feira. E amanhã a gente vai falar na aula inteira sobre preparação, os diversas facetas da preparação e como que a gente faz aí essa preparação de uma maneira aí consciente, indo por essa linha de dentro para fora. Tá bom? Obrigada, gente, pela aula de hoje. Obrigada pela participação, muita participação. Tô gostando muito de ver a participação de vocês. Queria saber como é que foi para vocês. O que vocês acharam da aula de hoje. Eu vou colocar um post, eu vou passar a palavra-chave de hoje. Lembra que tem a palavra-chave? A palavra-chave de hoje é: a verdade é o caminho. A palavra-chave de hoje é: a verdade é o caminho. E eu vou fazer um post hoje ou amanhã cedo. O próximo post que eu fizer, né? Vocês veem lá o post. O próximo que houver, vocês vão comentar como é que foi pra vocês a aula e vai colocar essa hashtag. Quem colocar vai receber uma aula que vai te ajudar no pós-adoção, ok? Que fala sobre disciplina positiva, educação não violenta, enfim. E a cada
E a cada aula a gente vai ter uma nova palavra-chave, um novo post, uma nova maneira aí, uma nova possibilidade de você comentar. Porém, você tem que comentar até amanhã, meio-dia. Ou eu vou colocar hoje, agora à noite, mesmo que seja meia-noite, ou eu vou colocar amanhã cedinho o post, ok? Como se fosse um resumo dessa aula. Até meio-dia você precisa comentar, gente. Demora 10 segundos pra você comentar como é que foi pra você a aula e o hashtag A Verdade é o Caminho, ok? Não pode compartilhar no grupo do WhatsApp, porque essa palavra-chave é só pra quem está aqui e pra vocês comentarem lá no post e pegarem o prêmio de vocês, que é uma aula. Luana, obrigada. Segundo dia ótimo também, muito enriquecedor. Que bom, excelente como sempre, Tati. Obrigada pelo tempo e conhecimento compartilhado. Obrigada, Bianca. Foi muito bom o tempo que a gente passou junto. E é isso, gente. Sobre adoção, às vezes tem a impressão que algumas pessoas decoram o que tem que ser falado e nem reflete. Isso mesmo, isso mesmo. Então não adianta, porque aí não é verdadeiro, né? E a gente tá falando de vidas, a gente tá falando de relações. Não dá pra decorar, não é uma ciência exata, né? Não é uma conta, não é, enfim, não é uma ciência exata e não tem como decorar. A gente precisa de muita sensibilidade, de muita consciência pra gente poder criar vínculos saudáveis, criar relações aí da forma que a gente gostaria, né? Que a gente quer. Gente, muito obrigada. 11h07 a gente termina a nossa aula e eu vejo vocês amanhã e eu vejo vocês no grupo com as nossas trocas, tá bom? Gratidão, beijinhos e até amanhã. Tchau, tchau!